A paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus estamos na casa de Deus. Eu quero desde já te dar parabéns. Você venceu aí a chuva, as preocupações, está na casa de Deus. E Deus se agrada. Eu me lembro muitas vezes o pastor Roberto comentando sobre situações assim, e que Deus tinha algo especial para esses cultos. E eu tenho certeza que hoje há algo especial de Deus para as nossas vidas. Amém. Como nós viemos aqui adorar o Senhor, Amém. eu vou compartilhar uma breve palavra com você. Obrigada. Não vou tomar muito seu tempo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 37. Isaías 37. Isaías 37, eu leio a partir do versículo 1 mesmo. Vou ler dois trechos com você. Vou ler dos versículos 1 a 4. Depois a gente vai pular para o versículo 14 e 15. Isaías 37, de 1 a 4. E depois versículo 14 e 15. Você já achou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós, e eles lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Pule para o versículo 14. Diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite, noite de clamor, noite de oração, noite que nós viemos aqui para te adorar, te bendizer, e nós temos a certeza de que o Senhor está presente entre nós, que a tua palavra agora venha falar conosco, que o Senhor venha honrar a fé, a esperança, a expectativa de cada um de nós que aqui chegou, e que nós saímos daqui com a nossa vitória, nós saímos daqui com resposta, nós saímos daqui com uma direção da parte do Senhor para as nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer ação maligna, todo e qualquer espírito contrário, que a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto nós estamos vendo um pouco da história de um dos melhores reis que a nação de Israel teve, que foi o rei Ezequias. Foi um homem de Deus, foi um homem que viveu num período em que os seus antecessores foram reis que desagradaram a Deus. Mas quando Ezequias tomou o reino, ele se voltou para buscar a Deus, ele se voltou para ver a glória de Deus manifesta em Israel. E aqui nesse trecho que nós vemos, a gente não viu, as partes anteriores, mas ele fez grandes reformas. Quando Ezequias tomou
o reino, o templo estava abandonado. Então ele reformou o templo, ele fez com que Israel voltasse a buscar a Deus, ele fez com que Israel voltasse a servir ao Senhor, ele fez uma limpeza espiritual, tirando tudo aquilo que não provinha do Senhor, tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele tirou tudo isso e estava trazendo de volta Israel para buscar a Deus. E nesse interim, então se levantou o inimigo. Se levantou Senaqueribe, que era rei do império assírio, que naquele período ele era o maior império da época, que estava conquistando diversos reinos. E diante disso, não sei se você sabe, mas nesse momento, o reino do norte, que nessa época Israel estava dividido, então Ezequias ele era rei do reino do sul, ou Judá. E o reino do norte já havia sido conquistado pela Assíria. Então era uma situação que ele já tinha visto bem de perto, que o reino do norte, Israel, já havia sido conquistado. E agora a Assíria vinha para atacar o reino do sul, Judá, do qual Ezequias era o rei, e veio então com um exército poderoso, cercando toda a terra de Judá para tomar posse daquele lugar. Então era uma situação que aos olhos humanos era irreversível. Era uma situação que aos olhos humanos não tinha saída. E era uma situação que Ezequias já tinha visto bem de perto, no caso a nação de Israel, ter sido derrotada pelo Império Assírio e ter sido tomada. Então às vezes a gente enfrenta situações assim na vida também. Uma situação que a gente olha para a nossa vida e a gente recebe uma má notícia. Há um diagnóstico que vem que diz para a gente que a gente está com uma enfermidade que não tem cura, que não tem o que fazer. Talvez é só um paliativo, talvez a gente vai só tratar, mas não tem como resolver. Talvez uma notícia má na família, talvez uma notícia má de um juiz, de um advogado que sentencia a gente dizendo que não tem como ter vitória. E a gente olha para o nosso lado, a gente vê pessoas que a gente conhece em situações semelhantes às nossas e que já foram derrotadas. Como é que a gente lida com uma situação assim? Será que Deus pode ainda intervir numa situação como essa? Sim. Será que Deus ainda pode operar um milagre na nossa vida? Foi isso que Ezequias nos ensina, queridos. Ele havia visto, ele estava numa situação que ele não tinha como resolver. Ele não tinha exército para enfrentar o exército assírio. Ele já tinha visto o reino do norte sendo derrotado, que também era um povo de Deus. E as outras nações também já tinham sido derrotadas ao redor. E só estava ele ali. E ele, numa situação como essa, ele ainda teve fé de que em Deus havia uma saída. E eu quero trazer essa palavra para nós. Você não veio aqui à toa nessa noite. Eu vim aqui dizer para você que eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se existe algum cerco contra a sua vida, eu não sei se você olha ao seu redor e você percebe pessoas ao seu redor que enfrentaram a mesma situação e perderam, mas eu quero mexer com a sua fé. Se houver fé em seu coração de buscar a Deus, há ainda uma situação, há ainda uma solução, há ainda um milagre, há ainda uma saída em Deus para isso que você está vivendo. Amém. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Foi o que Ezequias fez diante daquela situação toda. Ele ainda creu. Ele ainda buscou a Deus. Ele não buscou outros impérios. Ele não buscou ajuda no Egito. Mas antes de qualquer coisa, ele buscou em Deus uma saída. E eu quero encorajar você a buscar a Deus. Crer em Deus. Que ainda há uma saída para você. Ainda que aos olhos humanos seja impossível. E aí a gente vê alguns passos aqui na vida de Isaías, na vida de Ezequias, desculpa, que eu queria compartilhar com você. Logo no versículo 1, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco. E aqui a gente já tem uma lição. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele se colocou em humildade. E vamos lembrar que aquele era o rei. Você imagina o rei ou a rainha da Inglaterra andando de pano de saco? Você imagina uma situação assim? Não.
Normalmente a gente vê os reis, as rainhas, todas bem bonitas, todos bem alinhados, com a melhor roupa, com as suas coroas, com as suas joias para demonstrar aquela imponência. E de repente aquele rei se despe de toda a sua glória, das suas melhores roupas e da sua coroa, e ele se coloca com um pano de saco e se humilha na presença do Senhor. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer ver uma solução, um escape de Deus para você? Larga a mão da soberba, larga a mão do orgulho, para de ficar achando que você vai resolver com a força do seu braço, com a sua capacidade, mas faça como Ezequias fez. Ele se humilhou na presença de Deus, e isso foi um caminho aberto para Deus agir em favor dele. A Bíblia fala que a humildade, ela precede, ela vem antes da honra. Você quer ver uma vitória, você quer ver uma honra de Deus na sua vida, nessa situação? Se humilhe na presença dele. Não confie em você mesmo, mas confie no Deus que pode fazer todas as coisas. E uma segunda coisa que a gente vê no versículo 1, e que você hoje fez e você está de parabéns, diga graças a Deus, é que ele foi à casa de Deus, queridos. Ezequias, naquela hora de conflito, ele foi buscar a Deus na casa de Deus. Ele valorizou a casa de Deus, que no caso aqui ele mesmo tinha voltado a trazer a casa de Deus ao funcionamento. E ele foi à casa de Deus buscar o Senhor. Então nesta noite você está de parabéns. Amém. Você tem aí um conflito, você tem uma situação que talvez você não saiba como resolver, mas você veio à casa de Deus, você veio a buscar a Deus na casa dele, valorizando a casa de Deus, valorizando o culto, e isso você está de parabéns. Não se afaste de Deus, não se afaste da casa dele, porque Deus tem bênçãos para nós. Amém? Amém? Amém. E aí a gente vê no versículo 2 algo muito interessante, porque ele foi à casa de Deus, ele foi buscar ao Senhor. Diferente de muitos que falam conosco, você vai à igreja, ora lá por mim. Não, Ezequias não mandou ninguém orar por ele, ele foi à casa de Deus. E tem coisas que a gente enfrenta na vida, que é a gente que tem que tomar as rédeas. A gente não pode transferir a nossa responsabilidade para os outros. Nós que temos que tomar as rédeas. Ele era o rei, ele era o governante daquela época, então ele precisava tomar as rédeas, ele que tinha que ir buscar, ele que tinha que ir à casa de Deus. E tem situações na nossa vida que somos nós que temos que ir, somos nós que temos que buscar. Se a gente ficar esperando pelos outros, nada vai acontecer. Mas se nós tomarmos a nossa posição e buscarmos ao nosso Deus, os milagres acontecem e Deus se move em nosso favor. E uma coisa que a gente vê é que ele tomou a posição dele. Ele fez aquilo que tinha que fazer. Mas no versículo 2, a gente percebe que ele também buscou ajuda. Ele buscou ajuda em oração, e não foi de qualquer pessoa, foi do profeta Isaías. Então ele foi e buscou ajuda em oração. E isso, embora a gente precise fazer a nossa parte, embora a gente precise tomar a nossa posição, mas nada impede de você pedir ajuda a alguém em oração. Nada impede de você pedir também um apoio em situações que você está enfrentando. Então aqui, embora ele tenha tomado a sua posição, mas ele também pediu ajuda, ele também pediu socorro. E talvez você esteja enfrentando situações que a gente precise de uma ajuda, que a gente precise de um socorro. O próprio Senhor Jesus passou por situações assim. Lá no Getsemane, ele chamou 3 de seus discípulos e falou: ora por mim. O apóstolo Paulo, nas suas cartas que ele escreveu às igrejas, ele estava constantemente pedindo: orem por mim para que Deus me use, orem por mim para que me seja pregada a palavra, orem por mim para que eu receba livramento das prisões, orem por mim para que eu seja livre dos judeus. Então tem situações que a gente enfrenta que a gente tem que tomar a nossa posição, mas a gente precisa pedir ajuda também, um apoio, estar em comunhão com os irmãos. É por isso que aqui na igreja a gente fala: ora pelo seu irmão, dê as mãos, orem uns pelos outros. É por isso que a gente tem o nosso caderno de oração, é a gente dando um apoio uns aos outros nas situações que enfrentamos para vermos milagres.
Mas uma coisa eu também queria chamar a sua atenção. Nesse período, havia muitos falsos profetas. Então foi esperteza de Ezequias, discernimento de Ezequias, para pedir ajuda à pessoa certa. Ele pediu ajuda de Isaías, que era um homem de Deus. E aqui eu queria falar isso para você também. Vai pedir ajuda em oração, meu irmão? Vai pedir ajuda em oração, minha irmã? Mas tenha discernimento. Não vai abrindo a sua vida para qualquer pessoa, não. Porque por trás de uma palavra, diz, eu vou te ajudar em oração. Na realidade tem eu vou falar da tua vida para todo mundo. Por trás de eu vou te ajudar em oração, tem uma curiosidade apenas de saber como é que você está. E as lutas que você está enfrentando. Então tenha discernimento. Para quem você vai compartilhar a sua vida, se realmente é uma pessoa de Deus, que vai te ajudar em oração, que vai te dar um apoio, ou se é só alguém que quer saber as lutas que você está passando, e até para rir dos sofrimentos que você enfrenta. Então ele teve um discernimento. Ele foi procurar um profeta, mas um homem de Deus, um profeta de Deus, e não qualquer um. E uma outra coisa que está aqui no texto, no versículo 4, por isso que nós lemos ele, é que no versículo 4, no finalzinho dele, ele diz que o rei da Síria havia enviado o Rabsaque para afrontar o Deus vivo. Ele teve aqui uma percepção, queridos. Ele teve aqui um discernimento. Porque tem situações que não são ataques diretos contra nós. Ele não levou aquilo ali para uma situação apenas natural de um império tentando invadir Israel. Mas ele levou aquilo ali para uma situação espiritual. Isso não é só um ataque de um povo contra o outro, mas é uma ação espiritual contra a nação de Israel. Não está afrontando somente a mim, mas está afrontando ao meu Deus, ao Deus vivo. Davi também teve essa percepção quando ele enfrentou, quando ele viu Golias afrontando, ele falou, quem é esse incircunciso? Ele não disse para afrontar a nós, mas afrontar o Deus vivo. Então tem situações, às vezes a gente enfrenta isso, por exemplo, na medicina. Quantos médicos, às vezes, usados pelo diabo, dizem, nem Deus cura isso daí. Aí já não é mais uma questão humana, já é uma questão de uma afronta contra Deus. O próprio rei Nabucodonosor da Babilônia, quando ele ergueu aquela imagem e mandou que todos adorassem, aí veio Sadraque, Mesaque e Abednego e falaram, não, nós não vamos adorar essa imagem. Aí se você for ler lá Daniel capítulo 3, Nabucodonosor vai dizer, aumenta a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês. Aleluia. Não foi só uma afronta contra aqueles homens, mas ele afrontou o próprio Deus. E por isso que o próprio Deus entrou na fornalha, no quarto homem da fornalha, para dar livramento aos seus servos. Então nesta noite, talvez tenham situações que você está levando para o âmbito pessoal, como se fosse uma afronta para você. Mas muitas vezes, por trás de situações naturais, há uma ação do inimigo afrontando o nosso Deus. E se afrontar o nosso Deus ele vem em nosso favor, porque ele não se deixa ser afrontado. Então ele teve esse discernimento, ele teve essa percepção. Não é contra mim não, mas é contra Deus. O próprio Senhor Jesus, quando foi confrontar Paulo, na época Saulo ainda, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo olha para Jesus e diz, Senhor, quem o Senhor é? Quem é que eu estou perseguindo? E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas atacar a igreja é atacar a Cristo. Atacar a você como povo de Deus é atacar o Senhor. Então ele teve esse discernimento. Não, essa luta não é só contra mim, não é só uma questão natural, mas há uma ação espiritual. E Deus vai se levantar em meu favor, porque Ele não vai se deixar ser afrontado. Amém, minha irmã? Amém. Versículo 14, para a gente ir caminhando, versículo 14, ele diz assim, Ezequias recebeu a carta
dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu novamente à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ele apresentou a situação a Deus. E isso é uma coisa que a gente tem feito aqui constantemente na igreja. Apresentar a situação ao Senhor. Como a gente às vezes fala, a carta de afronta, apresentá-la integralmente ao Senhor. Não só a gente conhecer a carta como ele fez e leu, mas ele também apresentou integralmente a situação ao Senhor, crendo que em Deus havia uma saída. E eu quero também dizer isso para você, minha irmã. Antes de qualquer coisa, apresente o laudo a Deus. Antes de qualquer coisa, apresente o processo a Deus. Antes de qualquer coisa, apresente a situação, a crise familiar que você enfrenta. Antes de qualquer coisa, apresente diante de Deus aquilo que as pessoas estão dizendo que não tem saída, que não tem solução. Ah, eu já vi isso acontecer na família do fulano, a tua família vai ser a mesma coisa. Apresente isso a Deus com a convicção de que existe um Deus que vê, existe um Deus que ouve e existe um Deus que age em nosso favor. E se você assim crê, diga: eu creio. Amém, minha irmã? Amém. E aí o texto nos diz, por isso eu fui até o versículo 15, que Ezequias orou. Ezequias clamou a Deus. E isso me chama a atenção também. Porque ele pediu ajuda em oração para Isaías. Mas ele também orou. Pedir ajuda em oração é muito bom, mas não substitui a minha oração. Eu preciso orar. E como nós temos aqui um pastor que nos ensina, oração de mãe é uma oração poderosa, oração de pai é uma oração poderosa. É muito bom pedir oração a outras pessoas, mas você orar pelo seu filho, você orar pela sua família, é algo que faz toda uma diferença. Você orar pela sua igreja é algo que faz toda uma diferença, porque você está envolvido neste lugar, você está envolvido com essas pessoas, então a sua intensidade, a sua fé, a sua dedicação em oração normalmente é muito maior. Então nesta noite Deus está nos encorajando a buscar parceiros de oração, sim, mas não abra mão das suas orações. Não pare de orar, não pare de buscar Deus, porque existe um Deus que ainda ouve, existe um Deus que ainda age, e existe um Deus que ainda abençoa o povo dele. Uma pessoa só orando faz diferença? Obrigado, graças a Deus. Uma pessoa só orando faz diferença, sim, porque Deus ouve. A Bíblia fala: muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Lá, Tiago, capítulo 5:16. Não diz de 10 justos, não diz de 1 milhão de justos, mas muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Então, uma pessoa orando faz diferença? Faz. Então, Ezequias orou, pediu ajuda em oração, e a gente sabe que Deus deu resposta. Eu queria falar algo aqui ainda no versículo 20, se você deixou sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Mas o versículo 20, ele tem algo aqui, uma chave para nós. Aqui é o finalzinho da oração de Ezequias, e ele fala assim: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele. Preste atenção nesse finalzinho. Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. Amém. A motivação da oração de Ezequias ia muito além de um pedido pessoal. A motivação da oração de Ezequias ia muito além da preocupação dele ser envergonhado ou não daquela situação. Mas a oração dele enfocou a glória de Deus e o nome de Deus ser conhecido. E isso é algo que também mexe com Deus. Quando a glória dele, quando ele é glorificado, quando há algo que acontece que faz com que o nome dele seja engrandecido, isso é algo que mexe e faz com que Deus se mova através das nossas orações e pelas nossas orações. Daqui então eu já queria que a gente mudasse o nosso foco.
Talvez o nosso foco nas nossas orações, diante dos desafios que a gente enfrenta, seja tão somente a gente. Seja tão somente o nosso sofrimento, a nossa dor, seja tão somente, o que vão dizer de mim? Muda esse foco, meu irmão. Vamos orar dizendo, faz um milagre, Senhor, para que todos saibam que o Teu nome é grande. Faz um milagre, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado por mim, pelas pessoas ao meu redor, e até por aqueles que não Te conhecem, que eles saibam que só o Senhor é Deus. O rei lá de Senaqueribe disse que ele venceu os outros impérios e derrotou os outros deuses, porque eles eram deuses falsos. Mas entra em nosso favor, age em nosso favor, para que todos saibam que só o Senhor é o Deus verdadeiro. Então o foco de Ezequias era a glória de Deus e não ele mesmo. O foco de Ezequias era o nome de Deus ser conhecido e não o nome dele. Muitas vezes a gente ora para que a gente seja honrado, para que o nosso nome não seja envergonhado. E Deus aqui está nos dando uma chave. Muda o seu foco, meu filho. Muda o seu foco, minha filha. Vamos orar para que o nome de Deus seja ainda mais conhecido e glorificado através daquilo que Ele faz em nosso favor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele nos abençoa. Amém? Amém. Versículo 21 e 22, olha só o que diz o texto. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou. Ou seja, visto que você orou, Deus respondeu. Amém. Obrigado pelo seu amém, minha irmã. Quem aqui está orando? Amém. Se você está orando, vem resposta de Deus para a sua vida. Se você está buscando a Deus, vem intervenção de Deus em seu favor. Se você está clamando a Deus, vem milagre de Deus em seu favor. Vem o extraordinário, vem o surpreendente de Deus se manifestar na sua vida. Vai se manifestar nesta igreja, porque nós estamos orando, nós estamos clamando. Vai ter resposta de Deus, vai ter livramento de Deus, vai ter operação maravilhosa de Deus em nosso favor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Obrigada, Deus. E aí então, Deus respondeu. E aí ele contou o que ele iria fazer aqui, dando vitória. Deus vai te responder, meu irmão. Amém. E também Amém. apontando um caminho de vitória para nós. Amém. Versículo 30 diz assim: e isto será o sinal para você, rei Ezequias, neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que daí proceder. Aqui a gente vê que Deus daria um sinal. Um texto que o pastor Roberto gosta muito, né? Salmo 86, em que o salmista clama, né? 86, versículo 17. Dá-me um sinal do seu favor, pediu o salmista lá no Salmo 86. E aqui Deus estava dizendo: eu vou dar um sinal. Eu vou manifestar algo na sua vida como confirmação de que esse milagre vai acontecer. Que nesta noite não seja diferente. Vai vir resposta de Deus para nós. Diga amém mais uma vez. E que Deus te dê um sinal do favor dele. Que ele te aponte algo que vai confirmar e trazer uma certeza no seu coração de que essa oração já foi respondida. Essa oração já teve uma intervenção de Deus. E ele vai fazer algo em seu favor. Diga amém se você crer. Amém. Vem um sinal de Deus para você, meu irmão. Vem um sinal de Deus para você, meu irmão, nesses dias, para trazer acalanto ao seu coração, trazer paz e conforto ao seu coração, de que Deus vai intervir. Amém. Para eu terminar, versículo 31, olha só que interessante. Diz assim: aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e dar frutos.
Aqui o profeta estava dando uma resposta a Ezequias de que aquilo que ele estava pensando que iria acontecer, de Israel ser destruído pelo império assírio, dele ser morto, a Bíblia está dizendo que iria ter raízes. Raízes é aquilo que fundamenta uma árvore. Raiz é aquilo que faz com que a árvore receba vida, porque é da raiz que ela puxa seus nutrientes. Raízes é aquilo que faz com que a árvore permaneça firme diante dos ventos e das tempestades. Então, ele estava achando que ele iria ser retirado, ele estava achando que Israel iria ser extirpado da terra, mas muito pelo contrário, aquela árvore que Deus plantou iria ter ainda raízes, iria se aprofundar, iria ainda permanecer aonde foi plantada por Deus. E não só isso, o texto vai dizer que ainda iria dar muitos frutos. Eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez essa situação que você achou que estaria derrotada, talvez essa situação que você achou, vão me extirpar dessa terra, vão me tirar desse trabalho, vão me tirar dessa saúde. Deus está dizendo para você, vai ter raiz, minha irmã. Deus te plantou neste lugar, é Ele quem vai manter você. Essas raízes ainda vão se aprofundar e você ainda vai dar frutos para a glória do nome do Senhor. Eu quero liberar essa palavra sobre a igreja, Nova Vida do Cartete. Foi Deus quem nos plantou neste lugar. Alguém pode dizer, vai cair, vai acabar. Não vai não. Essa árvore, ela foi plantada por Deus. As raízes vão permanecer, as raízes vão se aprofundar, as raízes vão firmar ainda mais. E essa igreja ainda dará muitos frutos para a glória do nome do Senhor. E se você crê e confirma isso, diga amém aí no seu lugar e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Naquilo que 2 ou 3 concordarem nessa terra, assim será feito. Você concordou? Então amém. Vai ser assim para a glória de Deus. Sua vida vai frutificar, meu irmão. Sua família vai frutificar, sua saúde vai frutificar, sua vida financeira vai frutificar, a sua família vai frutificar, o seu ministério vai frutificar para a glória do nome do Senhor. A sua alegria vai frutificar, você vai voltar a sorrir novamente, você vai voltar a ter alegria novamente, Deus vai trazer paz no seu coração novamente, vai frutificar. Amém, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Eu quero então fazer uma oração por nós. Sim. Tem alguma afronta aí que você está enfrentando? Sim. Pastor, recebi o laudo médico. Pastor, recebi a carta do banco. Pastor, recebi a notícia da família que aconteceu isso. Feche seus olhos. Talvez uma situação como Ezequias. Não tem solução, Senhor. 185 mil soldados só cercando Jerusalém, fora os outros soldados que a Síria poderia mandar. Como vencer isso? Eu também não sei, meu irmão. No caso aqui, Deus enviou um anjo. Amém. E derrotou 185 mil soldados numa noite. Será que eu creio que numa noite, vamos botar de hoje para amanhã, Deus pode mudar a minha história? Sim. Deus pode mudar um cerco de 185 mil soldados, de uma noite para o dia tudo mudar, de hoje para amanhã? Sim. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nos humilhando, Pai. Como disse o profeta Joel, não estamos rasgando as nossas vestes, mas rasgando o nosso coração na Tua presença. Reconhecendo, Pai, que diante de nós existem cercos, existem situações que nos afrontam, existem situações que dizem para nós, isso aí não tem jeito. E é daí de mal para pior. Se rende, como foi a palavra de Senaqueribe para Ezequias. Não luta não, se rende. E talvez seja essa
a situação que o meu irmão, minha irmã enfrenta, se rende, desiste. Não luta não. Para que lutar? Tantas pessoas já passaram por isso e perderam, você vai lutar para quê? Vai perder. E essa talvez seja uma tentação que todos nós aqui enfrentamos. Desistir, não lutar. E não lutar, perder sem nem mesmo entrar na batalha. Perder sem nem mesmo enfrentar o problema. Perder sem nem mesmo falar com Deus, ainda numa esperança de vitória. Então, Pai, isso aqui já é uma grande lição para Ezequias. Ezequias não perdeu antes de lutar, não. Ele falou, não, peraí, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque Deus não pode agir. Então, Deus, nos dá coragem para enfrentar essa situação em que a gente pode até estar em desvantagem aos olhos humanos, mas com Deus nós sempre estamos em vantagem. Com Deus nós sempre estamos em maioria. Então, Pai, nos ajuda a orar, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, para que nós possamos ver os milagres acontecendo em nossas vidas. Eu coloco as situações que as minhas irmãs, meus irmãos enfrentam. Eu coloco as situações que essa igreja enfrenta. Eu coloco as nossas situações de vida, de saúde, vida financeira, vida ministerial, vida familiar. Eu coloco nas tuas mãos a vida espiritual. Eu coloco nas tuas mãos, ó Pai querido, as situações que nos envolvem. E te pedimos, Pai, a tua intervenção. Eu coloco a tua intervenção em favor do nosso pastor Roberto. Coloco, Deus querido, a tua intervenção em favor dos pastores desta igreja. Oh, Pai, em nome de Jesus. Ontem foi o dia do pastor. Nós colocamos os pastores desta igreja. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor sustente a cada um de nós. Eu coloco não só nós aqui, mas coloco os pastores da Nova Vida. Coloco os pastores do Brasil em tuas mãos. Os pastores espalhados por esta terra. Da graça, da saúde, da vida, da fidelidade à mensagem, Pai amado. Fidelidade àquilo que o Senhor entregou nas mãos de cada um, para que o teu nome seja glorificado. Eu coloco, Pai, a vida da membresia desta igreja, diáconos, obreiros, cooperadores. Coloco nas tuas mãos os membros, coloco nas tuas mãos os funcionários, cada família aqui representada. Que a tua graça possa se manifestar, que o teu socorro possa nos alcançar, que a tua intervenção venha nas situações que nós precisamos e que nós vejamos os teus milagres acontecendo em nossas vidas. E tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Que o teu nome seja glorificado através daquilo que o Senhor vai fazer em nosso favor. Que o nome de Jesus seja conhecido através daquilo que o Senhor vai fazer em nosso favor. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, essa igreja ainda venha aprofundar cada vez mais as suas raízes e dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, Pai. Dá-nos um sinal do teu favor. Se o Senhor não mudar a nossa história de hoje para amanhã, mas que o Senhor mude a nossa história do dia para a noite, como aconteceu aqui, Deus. Que possamos experimentar um milagre extraordinário, uma resposta expressa, rápida da parte do Senhor. Mas se o Senhor não mudar a nossa vida de hoje para amanhã, dá um sinal para o meu irmão, dá um sinal para a minha irmã, que traga paz ao seu coração, que fortaleça a fé dele na expectativa, a esperança que em breve, numa noite, tudo vai mudar na vida dele, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai socorrer. Assim nós oramos, Pai, entregando este momento de oração em tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. E você que crê, diga amém aí no seu lugar, diga glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. Amanhã teremos a ceia do Senhor, servida pelo pastor Pablo. E você pode estar aqui, você que tem essa disponibilidade de horário. Próxima quarta-feira, culto da palavra. O pastor Pablo vai estar aqui compartilhando a palavra de Deus aos nossos corações, nos ensinando, nos encorajando através da palavra, nos corrigindo através da palavra. Eu encorajo você a estar junto conosco.
Próxima sexta-feira, pela manhã, reunião de oração e consagração. E no próximo domingo, domingo missionário, estaremos aqui às 8, às 10h30 e às 18 horas pregando a palavra de Deus. Eu encorajo você a estar junto conosco na casa de Deus para exaltarmos e bendizermos ao nome dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz o texto, aqueles que permanecerem, aqueles que forem fiéis, dariam as suas raízes, iriam lançar raízes e dar frutos. Então aqui tem uma palavra de provisão, tem uma palavra de prosperidade, tem uma palavra de suprimento de necessidades, porque naquele tempo Israel era basicamente uma nação agrícola, que dependia do seu rebanho, dependia da sua agricultura. E Deus deu uma palavra para eles, que onde pensava-se que haveria fome, onde pensava-se que haveria destruição, onde pensava-se que haveria falta, na realidade haveria provisão, haveria suprimento de necessidades, haveria prosperidade, porque Deus iria agir em favor do seu povo. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida financeira. Talvez alguém possa estar dizendo, vai ter falta, não vai ter, vai acabar. E a palavra de Deus para mim e para você é, você crê em mim, você confia em mim? Então, toda palavra negativa contra a nossa vida financeira, toda maldição caia por terra, em nome de Jesus. E sobre nós vem a palavra de Deus, a palavra de prosperidade. Vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter suprimento de necessidade, vai ter a abundância na sua vida de provisão da parte de Deus para nós. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Com essa palavra no seu coração, eu quero então encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta, você que trouxe, que você faça isso com alegria, com fé, porque Deus vai suprir as suas necessidades. Se você trouxe a sua oferta, você trouxe algo para Deus, eu vou estar aqui à frente para receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela fidelidade do seu povo. Quero te agradecer pelas tuas ricas bênçãos derramadas sobre esta igreja. O Senhor é um Deus de prosperidade, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de milagres. Que possamos experimentar os teus milagres na nossa vida financeira também. Que da noite para o dia uma prosperidade chegue. Que da noite para o dia uma porta seja aberta. Que da noite para o dia uma solução chegue para a vida financeira do teu filho, da tua filha, do teu povo. Que da noite para o dia um negócio possa surgir. Que da noite para o dia uma dívida possa ser sanada. E a tua mão esteja sobre as nossas vidas com milagres. Que haja frutos. Que haja prosperidade. Que haja provisão na vida do meu irmão e da minha irmã, que haja provisão nesta igreja para a glória do nome do Senhor. Queremos nos lembrar da vida de Carolina Rodrigues, Vitor Vilela, Aline Rodrigues, Alexandre Pinto, Esther, Vinícius Araújo, Daniel, família Pimentel, família Baltazar. Toma nas tuas mãos, irmã Socorro, Fabiana, Neuza e família, Fátima, Aron, pessoas que precisam de cura, de libertação, de salvação, a pessoa que vai fazer uma prova, que a tua mão esteja sobre estas vidas, que a tua mão esteja sobre essas famílias e que o Senhor faça maravilhas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Pablo. Se coloca de pé. Queremos te agradecer por essa noite, Pai.
Obrigado porque nesta noite viemos aqui para te adorar. O Senhor queria receber um culto e nós estamos aqui poucos, mas o culto foi feito ao Senhor. O Senhor queria agir em nosso favor. O Senhor queria ouvir orações. E o Senhor veio aqui na tua casa, que seria chamada casa de oração. E não faltou oração na tua casa hoje. Muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe. Temos a expectativa, temos a fé de que há resposta de oração para nós nessa noite. Abençoa nossas vidas, nos leva debaixo da tua bênção e proteção. Toma aí a nossa cidade, que o Senhor cuide aí desse tempo, cuide da chuva, em nome de Jesus, para que não venha trazer prejuízos, Senhor, que a tua boa mão de graça e misericórdia esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a nossa cidade, esteja sobre o nosso estado, e que o Senhor continue agindo neste lugar para a honra e glória do teu nome. Leva-nos debaixo da tua bênção, leva-nos em segurança para o nosso lar, para o nosso destino, nos livra da maldade, nos livra de acidentes, que possamos chegar debaixo da tua bênção em nosso lar e ali encontrar a tua presença, a tua graça, tudo seguro para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos nessa noite e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.